Muito bem, meus irmãos, boa noite. Inicialmente, agradecer a presença de tantos. Maravilhoso. Não esperava mesmo que vocês viessem em tão grande número na penúltima reunião. Convidei os setentões. Nós temos aqui no palco hoje uma experiência de praticamente 300 anos. Mais da metade da idade do Brasil. Essa é a importância que estamos dando a esse estudo. A experiência. Bom, iniciemos o estudo. Capítulo 11, que é o penúltimo, terceiro legado. Os extratos são compactados, a beleza literária está na obra, no livro. Mas não tem outro jeito de expressar em tão pouco tempo tantas ideias. Caber nos slides. E vamos aqui a uma síntese do capítulo 10, que era o caminho percorrido. O pensamento evolui, mas falta a paz que gera a alegria e a felicidade. Foi assim que nós encerramos. E vendo a fisionomia de tantos ilustres mensageiros do alto nas áreas da ciência, da filosofia e da religião. Esse estudo de hoje tem uma diferença. Nós não vamos ver o rosto de ninguém. Na verdade, é o nosso rosto que está colocado para ser observado. Vamos aplicar. O caminho da suprema felicidade, né, é um caminho que é discutido nessa obra o tempo inteiro. É um princípio geral da evolução da razão. Nós temos duas fases, a da preparação e da adoção. Hoje vamos entrar no 11º. E ele está relacionado com o exercício do poder, do saber e do bem. Nós vimos isso no capítulo 4 desta obra. E temos a liberdade de modo, de tempo e de vontade para alcançar a suprema felicidade. Já vimos isto. Depois do Cristo e antes do Cristo, o exercício do poder ficou muito nivelado, porque não foram adotado o Evangelho de Jesus, os princípios do Evangelho. Guerras, disputas. O poder foi sempre objeto da crueldade, da morte, da lei do mais forte. O saber, nós estudamos na passada. Também esse exercício, esse legado inicialmente, foi um legado extraordinário, porque mensageiros muito especiais os trouxeram, mas as trevas combateram, e multidões ficaram entre a luz e a treva. Mas a ciência progrediu, e os benefícios do conhecimento se estenderam para o bem de todos neste sentido. E o terceiro legado é o exercício do bem, muito especialmente essa prática direcionada nesse capítulo para os espíritas trabalharem, fazerem algo, porque é necessária a atividade de centros espíritas,
de espíritas, de lares espíritas, de pensamentos espíritas divulgados, conforme nós vamos ver neste conteúdo. E por isso nós temos aí agora, não temos que mostrar mais o rosto de nenhum sábio. É o nosso rosto que está em xeque nesse estudo. E aí está o currículo. O que é que devemos fazer? Nós temos que trabalhar questões da reencarnação, porque interessa aí a todas estas ciências relacionadas. Temos que trabalhar o pensar e o sentir, porque se aplica toda esta relação de coisas que se ligam à sensibilidade. E também temos que trabalhar a mediunidade, porque ela interessa também às ciências e aspectos da comunicação. Então nós vamos andar por esses caminhos, passo a passo, conforme o livro, com aquela síntese, porque não podemos entrar em detalhes. A nossa cara está em jogo, meus irmãos. Vamos ver como isso foi elaborado por Áureo no Universo e Vida. A primeira coisa que nós temos que fazer, meus irmãos, é saber o que é o Espiritismo. Se você não souber o que é o Espiritismo direito, você fica incapacitado de ser útil, de abrir a mente de terceiros, etc. O Espiritismo não é isoladamente filosofia, ciência e religião. Se alguém disser, o Espiritismo é uma ciência, não é. O Espiritismo é uma filosofia, não é. O Espiritismo é uma religião, não é. O que é o Espiritismo? Ele é ao mesmo tempo filosofia, ciência e religião, como Kardec muito bem apontou nas suas obras, ao mesmo tempo. Isso faz uma grande diferença, porque esse conceito dinâmico, ele ajusta o nosso pensamento a realidades desta interligação que existe entre esses três aspectos. É ao mesmo tempo revelação divina e humana, do alto e da terra. Kardec trabalhou com uma infinidade de médios, todos sabemos. Então, é nesse aspecto que ele conceitua divina e humana. Por isso é impessoal, porque não é Allan Kardec o dono das ideias, assim como não foram dos médiuns propriamente, mas dos espíritos interrelacionados com os médiuns. E é o único impessoal, complementar e progressivo. Então, por exemplo, no livro, certas obras de Emmanuel complementam as obras básicas, não é? A Gênese está complementada em A Caminho da Luz. O Livro dos Espíritos em O Consolador. O Livro dos Médiuns em Seara dos Médiuns. São complementações. E não é só aí. A obra de André Luiz complementa a visão do mundo espiritual, a revelação da espiritualidade. Complementa Moisés, complementa o Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, abre uma nova dimensão na compreensão dos ensinos do Cristo, ensinos morais. E não dá a última palavra, porque as palavras que estão hoje escritas não são as últimas, virão outras. É preciso até pensar que filosofia tem essas características, que religião tem essa característica.
É ciência porque investiga, experimenta, comprova, sistematiza, conceitua. Tudo isso são características da ciência. Sobre leis, fatos e forças. Por exemplo, a lei do fenômeno espírita, onde nós temos 3 variáveis, conforme Allan Kardec ensinou, que são o espírito, o médium e o meio, onde participam aqueles que assistem, mais os espíritos que assistem. Então vocês vejam, é uma lei do fenômeno que pode gerar movimentos, pode gerar conceitos intelectuais, ensinamentos, etc. Dentre outros aspectos. O Livro dos Médiuns é a expressão deste aspecto. Tudo sobre a vida, a natureza, pensamentos e sentimentos. Ótimo. É filosofia, porque cogita, induz, deduz. Parte de um princípio e busca as coisas mais altas. Parte de uma lei e vem descendo, espalhando os conceitos, aplicando sobre ideias e fatos lógicos. Sobre causas primeiras e seus efeitos. Tudo isso é conceito de filosofia. A filosofia generaliza, sintetiza, reflete, aprofunda, explica, estuda, discerne, define. É uma espécie de tábua de toda a experiência do homem, de toda a experiência humana. Aplicado a motivos e consequências, comos e porquês. Isso, as aplicações, por exemplo, do Evangelho, dos estudos morais, aplicações sobre a mediunidade, não é? Porquê das coisas, porquê do comportamento, porquê da adesão, porquê do trabalho, porquê da aplicação. É um dos aspectos. Isso aí tem uma gama muito grande de aplicações. Muito bem. Especialmente é filosofia porque se aplica aos fenômenos relativos à vida e à morte. Não tem coisa mais falada na experiência da humanidade do que esse assunto. Começou com a própria humanidade, como nós vimos na história, na nossa história, em capítulo anterior. Está aí a nossa cara. É religião, porque das suas constatações científicas e conclusões filosóficas, reconhece a paternidade de Deus e a fraternidade universal. Está aí, precisa mais do que isso. Tudo que se aprende no Espiritismo, decorrente da pesquisa científica, dos extratos filosóficos aplicados, gera isso. A paternidade de Deus e a fraternidade universal reconhecidas, ipsis literis, em todas as expressões do Espiritismo. E é religião porque é o culto natural do amor a Deus e ao próximo, que é gerado. Muito bem. Agora ele faz uma série de comparações. Compara o Espiritismo às ciências. Ora, as ciências dispensa laboratórios sofisticados, aparelhagens caras e métodos rígidos, que a ciência fica presa no método. Tem ciência que praticamente se define pelo método dela. Então, o Espiritismo não tem disso não. O Espiritismo se realiza em ambientes informais, dentro de preceitos necessários da disciplina dos sentimentos, da palavra, do comportamento, etc. Mas não tem laboratórios sofisticados nem aparelhagens caras. Comparado às filosofias, o Espiritismo não se perde em devaneios da inteligência, é o que mais é perdido, não é?
em muitos dos estratos filosóficos. E não se limita a fenômenos materiais deduzidos de lógica matemática. Transcende, vai além. Não é prisioneiro das fórmulas. E, comparado às religiões, sendo mais racional e eficiente, dispensa. Olha só, quem dispensa sacerdócio, altar, rituais, dogmatismos e realiza a obra de penetração no pensamento e no sentimento das criaturas humanas sem nada disso, é muito racional, é muito eficiente. E atua sobre cada um no entendimento, no coração, na alma, na mente. Atua sobre cada um. E como é que é essa atuação? Por exemplo, o que nós podemos fazer nesse sentido? Ensinar nossos filhos, aqueles que nos ouvem, aqueles que se relacionam conosco de alguma forma. É uma convocação, se assim bem observarmos. E aí ele vem com uma história que Kardec afirmou e que ninguém acredita, principalmente os espíritas. Eles fazem igual Pilatos. Estudam para si mesmo, se enchem de felicidades e conhecimentos interiores, mas se esquecem que o Espiritismo reformará o mundo. O meio, cada pessoa, grupo, sociedade, comunidade. Não é por milagre, não é com guarda-chuva caindo do céu e trazendo o milagre incorporado. Tipo de influência específica ou ampla em todos os setores da atividade humana, inspirando novos rumos, novas motivações, novos pensamentos, promovendo o progresso. Então, vejam o instrumento convocatório de atitudes e coparticipações que Áureo insufla em nossas mentes, chamando a nossa atenção para a elaboração desse trabalho. Como revelação progressiva e incessante que é. Ele não é paralisado, ele não está paralítico em ideias, ele acompanha a evolução dos acontecimentos do mundo e também a sua própria evolução nas pesquisas filosóficas e racionais. Como é que o Espiritismo fará isso? Ele, Áureo, faz uma série de proposições que eu vou agora comentar um pouco com esses setentões. Bom, o Espiritismo na transformação da humanidade. Chegamos lá. Através da literatura, da música, das artes plásticas, do cinema e da televisão. Será por um trabalho educacional, semeando pensamentos mais altos, enobrecendo sentimentos. Eu pergunto a essa douta e muito responsável mesa, está acontecendo isso? Existem sinais destas ocorrências, dessa transformação sendo impulsionada, mesmo modestamente, através destes mecanismos aí relatados, relacionados, cinema, televisão, música, literatura. Gostaria de ouvir algum comentário. Boa noite, amigos. Como eu sou o caçula dos setentões, então eu tive a preferência, né? Eu sou o caçula, eles são mais velhos do que eu.
Sim, está acontecendo. Nós temos visto já de alguns anos para cá, no cinema, por exemplo, né, alguns filmes como Chico Xavier, Nosso Lar, e um outro sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Então foram filmes assim que tiveram uma audiência bastante significativa, né? E apesar de algumas críticas, de pequenos senões na abordagem dos filmes, foi assim um instrumento de bastante divulgação de semear as ideias espíritas e pensamentos altos, pensamentos positivos, né? Na televisão também, da mesma forma, nós temos assistido de alguns anos para cá, constantemente sendo abordados temas espíritas nas novelas, sempre ressalvando sempre que ocorrem erros. Mas você me diga uma coisa, você acha que essas novelas, vamos dizer assim, alimentam qualidades na área do pensamento e do sentimento popular? Algumas sim, porque divulgam, por exemplo, o conceito da reencarnação, da vida no mundo espiritual. Uma novela que passou há alguns anos, né, que mostrava a vida do personagem no mundo espiritual. Me parece que aquela divulgação, aquela ideia foi positivo, porque foi um alerta para as pessoas, e muitas pessoas, a partir daquela ideia, começaram a estudar o assunto, começaram a buscar informações, e quem sabe até mudar alguma coisa do seu comportamento com medo. Eu não quero chegar lá daquela forma, até entre nós mesmos. Eu mesmo comecei a ficar, porque você lê uma coisa na página, no livro é uma coisa, e a imagem, né? A imagem tem uma força muito grande. Muito bem. Aqui também se faz alguma coisa nessa linha. Nós acabamos de construir tecnologicamente em alto nível uma salinha de gravações para vídeos infantis. E a temática é o ensino moral do Cristo. E já começou a produção. Grandes repercussões. Quer dizer, nós precisamos valorizar as artes para as crianças e observar aqueles que podem prestar serviços úteis nessa linha para expressar as ideias espíritas. Muito bem, então vamos caminhar, né? Com as ideias espíritas e nós aqui, como se diz, somos, a cara é nossa. Não são mais os grandes mensageiros, a convocação é nossa. O Espiritismo ajudará a ciência a descobrir e entender, na área da medicina, sobre o complexo humano, elemento físico perispirítico, para que a medicina observe que existem 3 mundos: o físico, mental e o perispiritual. Então, é aí uma grande referência, muito objetiva, porque, na verdade, o Espiritismo veio exatamente para isso, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para fazer a aliança da ciência com a religião. Por quê? Porque ele trazia a mensagem da revelação do mundo espiritual, das leis do mundo espiritual e das relações desse mundo espiritual com o mundo material. Então, é o Espiritismo que tem por missão fazer esta relação. Aí eu pergunto para a mesa, vocês acham que isso de alguma forma já está acontecendo através do mecanismo do contato da medicina, dos médicos, por exemplo, com os pacientes espíritas, etc.?
Existem repercussões? Boa noite, amigos. Bem, em particular aqui no Brasil, nós temos movimentos, por exemplo, das associações médico-espíritas, e nós sabemos que, embora eu não seja médico, mas vou falar na condição de paciente eventual, a medicina para estabelecer determinados diagnósticos, ela procura restabelecer, de alguma forma, a história de vida do paciente. Mas a nossa história de vida, ela transcende a vida do corpo material. Então é muito importante, por exemplo, descobrir causas remotas de enfermidades mentais, que são causadas, por exemplo, pelo complexo de culpa. A depressão é um caso que poderia ser citado como exemplo, né? De tal forma que a medicina tem muito a ganhar se considerar a existência não somente do mundo físico, mas também do mundo parafísico, e da existência do corpo espiritual, e da mente, que não é outra coisa senão a própria alma e o espírito. Muito bem, Miguel. Então, esse parafísico aí é realmente o mundo espiritual, que é composto de matéria. Os espíritos pisam no chão e olham para as estrelas, do mesmo jeito que nós. E nós poderíamos lembrar ainda a experiência que foi realizada aqui na nossa casa, com aquele grupo de prece, aquela experiência coordenada pelo médico da UNB, não é, que o grupo da sexta-feira trabalhou fazendo preces para um determinado Como chamava grupo, o médico? né? Dr. Tosta, da UNB. E que, mostrando o efeito da prece em cima de sobre determinados pacientes. Foi então, publicado em revistas científicas que correram o mundo, né? Exato, é um fato a mais que nós podemos lembrar, mostrando que essa integração já começa a acontecer. 3 anos de pesquisa, 3 anos de preces para alunos de medicina, com grupos, né, para serem comparados, grupo que recebia e grupo que não recebia prece. E o fato foi, inclusive, citado em um Globo Repórter. Exato. Aí nos nossos arquivos. Exatamente. E nossa casa participou através da diretora dos trabalhos mediúnicos, a muito digna Erli Furquim. É esposa, minha esposa, por acaso. Então, existe uma fauna e uma flora material, mental e parafísica, né? A flora mental é terrível na crosta terrestre. André Luiz, inclusive, mostra aspectos muito, né? Nos faz pensar muito nestas coisas. Precisava conversar sobre isso. A poluição existe em todos os níveis, né? Doenças espirituais de consequências físicas, doenças físicas de consequências espirituais e doenças do perispírito. Vocês vejam quanta coisa a medicina tem que caminhar, não é? Como está escrito lá em cima, o Espiritismo ajudará. Não vai impor nada não, vai ajudar a pesquisa, dando informações, não é? Através do laço de família, das conversas do lar. Os médicos não são espíritas, mas eles ouviram a mãe, ouviram o pai, ouviram o irmão, ouviram um amigo fazer referências e se tornam respeitosos e pesquisam com certos objetivos, com outros olhos. Aos poucos vai caminhando, até que um dia, nos laboratórios, se constate fielmente a existência destas coisas, né? Desses parâmetros existentes na realidade parafísica, etc.
E no futuro haverá uma mentoterapia espírita e uma magnetoterapia ampla. Magnetoterapia nós estamos fazendo, não é, Tião? Dando passe à vontade, ajudando aí as pessoas e contribuindo de uma certa forma para chamar a atenção de que isso resolve uma série de problemas. Um problema espiritual, né? E muitas das vezes põe a pessoa em situações de sentimentos, de pensamentos, de vivência agredida, né? E que passa nos trabalhos e vê a melhoria dessas vibrações desvanecer, né? Exatamente. E doenças físicas também, porque... Eu até queria contar um caso do Dr. Gilson aqui, se não sei se dá tempo. Se for... O tempo, ele é curto. Se for curto, Tião, dá sempre tempo. No tempo que ele valorizava muito os pacientes que tinham problema espiritual, para tomar sopa aqui na casa, para melhoria dos seus problemas, né? E apareceu uma senhora o esposo dela era um homem muito rico, numa caminhonetona aí, muito grande, que já tinha percorrido o Brasil inteiro atrás de tratamento médico, e a mulher não melhorava, ela tinha perdido a fala. Então procurou o Dr. Gilson aí, ele falou, olha, você vem na quarta-feira e põe ela lá na limpeza fluídica, nas caminhas, para ficar o dia inteiro lá e tomar sopa. E de noite, no trabalho de desobsessão, era lá na sala 14, eu dirigi o trabalho lá. Aí quando ele falou para mim assim, quando estiver terminando o trabalho, nós temos um atendimento individual. Bem, aí quando estava terminando, ele entrou, ele, o homem e a mulher, sentou lá, e aí eu falei assim, o senhor quer dirigir o trabalho? Ele falou, não, você vai dirigir. Aí eu fiquei dirigindo o trabalho, não sabia de nada. Aí fiz as passagens para a mulher, aí vi a mulher chorar, que corria lágrima. Aí eu perguntei, a senhora está sentindo alguma coisa? Ela disse, não senhora, aí o marido dela ficou lá no chão. Porque fazia 6 meses que essa mulher não conversava. E ela conversou na hora. Era um problema espiritual, né? Beleza, Tião. Que beleza. Muito bem. Vamos agora à área da psiquiatria, que Áureo faz referência. O Espiritismo está fadado a introduzir, com base na aceitação científica, a ascendência do espírito sobre o cérebro perispiritual e físico e sobre todo o organismo físico. Então, hoje é o cérebro, né? Que é o rei da coisa. Mas cabe ao Espiritismo levar, como diz aqui, introduzir passo a passo, através do incentivo à pesquisa, à observação, aos pensamentos lógicos, à razão, que existe uma ascendência do espírito sobre todo esse cosmo orgânico físico, não é? Esse é um ponto extraordinário. E especialmente na psiquiatria, porque é difícil, né, meus irmãos, a gente falar em psiquiatria sem considerar a existência dos espíritos. Pela descrição da obra de André Luiz, é assim. São muito mais espíritos envolvendo um enfermo da mente do que os encarnados que o cercam. É uma questão fluídica tão, vamos dizer assim, forte, tão intensa, que dá pena, porque
Certamente, a ciência da psiquiatria maravilhosa produz tantos benefícios, com tantas técnicas que geraram benefícios gerais, etc., mas não considero fundamental, muitas vezes, que é a ação dos espíritos. Então, a obsessão e a mediunidade estão fora de um contexto científico na área dela, porque a questão psiquiátrica envolve sempre obsessão e mediunidade. O doente é um médium, seja ele um desequilibrado até fisicamente, que ele pode estar realmente, com as perturbações funcionais, orgânicas, físicas, mas ele é sempre objeto de influência espiritual e ele é sempre também um médium desta influência espiritual. É ou não é? Tô certo ou tô errado, meus irmãos? Eu gostei. Algum comentário, meus irmãos? Sempre falando como, digamos assim, alguém que observa as várias áreas do conhecimento como um generalista, sem aprofundar nada, porque não é possível na atual condição de que disponho. Mas parece que há um consenso geral na medicina de que a maioria das doenças são psicossomáticas. Isso é, elas começam na mente e passam para o corpo, soma. Ora, a grande dificuldade que existe é a definição, o conceito de mente. Esta é a questão, né, Miguel? Perfeito. Então, para os materialistas, a mente é o cérebro. Para nós espiritualistas, nós sabemos que a mente transcende o físico, é o espírito. Então é muito importante o conhecimento do espírito, a consciência do espírito nas suas profundezas, né? E principalmente esta influência de cunho obsessivo que tanto mal faz e que tanto impede que a psiquiatria, como uma ciência médica, ela tenha o mesmo grau de evolução que outras áreas, como a cirurgia, alcançaram. Porque se há uma área em que há muita frustração ainda, em termos de cura do paciente, me parece ser a psiquiatria. Bom, vamos andar. E, com isso, impulsiona a reformulação de técnicas de diagnóstico e de tratamentos. Claro, a partir do momento que considera a obsessão, a mediunidade, a existência de espíritos, etc., vai mudar, não é? E vai mudar a caminho da luz. Uma parte sobre essa questão de técnicas de diagnóstico, né? Um relatório do Sanatório Espírita de Uberaba, que publica casos mais ou menos de uns 10 anos, mostra que esses diagnósticos, quando o paciente entrava, eram realizados com a presença da médium, Dona Maria Modesto, né? A Dona Maria Modesto, ela via o lado espiritual e dizia para o doutor Inácio Ferreira, tal assim, tal caso é esse, tal caso é aquele. Então, 80 e poucos % dos pacientes, um total de 1.000 e tanto durante um período de 10 anos, que entraram lá amarrados, carregados, saíram andando e todos tratados, porque se tratava unicamente de loucura obsessiva, conforme fala o doutor Bezerra de Menezes. Perfeitamente. É claro, meus irmãos, que nessa área precisa de competência também para poder falar com autoridade e clareza. Aí nós temos um médico espírita, doutor Leopoldo Balduino, né? E tem outros tantos, né, que já tiveram até aqui nesse palco fazendo palestras. E também uma ciência auxiliar a parapsicologia do Dr. Hernani Guimarães Andrade, essa obra maravilhosa. Ele também já foi para a parte espiritual, mas deu um legado imenso, uma contribuição muito grande
nessa área. Então, existem doenças espirituais de consequências físicas, físicas de consequências espirituais e doenças do perispírito. Vamos lá. Psicologia e psicanálise. Olha, modificar conceitos e tratamentos. Olha a missão do Espiritismo segundo Áureo. Não é brincadeira não, gente. Se não tivesse escrito no livro, eu não tinha também a coragem de falar. Eu também estava igual os espíritas em geral, né? Kardec disse, mas quem sabe ele não tinha tanta certeza que o Espiritismo tinha a missão de reformar o mundo, não é? Contribuir. Não é uma coisa importante a gente não pensar que a gente é o mais. Nós não somos nada. É o Espiritismo. O Espiritismo, nesse sentido, ele é uma ciência completa. Nesses 3 aspectos dele, ele é completo. É ele que vai fazer isso, como a física, a química, a biologia, etc., fazem com as suas áreas em que os objetivos de suas ciências exercem as suas atividades. É ou não é? O Espiritismo introduzirá em futuro não mais remoto, tendo por base os ascendentes espirituais e kármicos, em situações individuais e grupais, aplicados a fobias inatas, pediatria, pedagogia, doenças kármicas, choque reencarnatório, diferenças fisio-intelecto-morais, etc. É o currículo da psicologia que aborda exatamente os sentimentos da criatura. Está na área dos sentimentos. O que ela pensa, o que ela sente, nessa correlação das emoções, etc. Se não tiver conhecimento de doença kármica, pode fazer pouco. Não pode ir muito além. Eu vejo, inclusive, aparecem regressões aí, gente que fez regressão, como uma técnica. Mas o próprio psicólogo que fez a regressão não acredita em vidas passadas. É uma técnica, não é? Então, é preciso que os espíritas abordem a questão com intensidade para mudar a mentalidade, para criar condições mentais de pesquisa que favoreçam a absorção, a introdução, como disse Áureo, em futuro não mais remoto dessas novas ideias. Poderes mediúnicos da telepatia. Mediunidade, hein? Isso aí está falando de mediunidade. Dons mediúnicos na pesquisa científica. Processos de índole sonambúlica. O espírito sai do corpo, vai fazer certas pesquisas. Na sociologia, arqueologia, geologia e história. Aplicações linguística, universalização da linguagem. Isso aí me parece, eu gostaria até de ver se a mesa tem coisa, me parece, tem algo a ver com a psicometria. Não é? A arqueologia, por exemplo, condições sonambúlicas é uma espécie de desdobramento e percepção extrasensorial como espírito desdobrado de fatos, verificações de imagens, né? No mundo paramaterial, impregnado na matéria física dos ambientes em que aconteceram estas ocorrências, né? Como nós vimos na obra de André Luiz, por exemplo, dentro de um museu, os espíritos tocando objetos e verificando o passado com nitidez, como
na cinematografia. Vocês vejam até que ponto chega isso, na geologia, etc. Esse pessoal faz pesquisas aí sobre vulcões e eras, etc, etc. Quem sabe é através da mediunidade, né, que nós vamos saber quando é que um vulcão vai explodir. Dá tempo de todo mundo correr, porque o espírito vai lá embaixo, não se queima. Não se queima. E verifica, né, as ocorrências, tal, dentro de um processo de trabalho. Eu estou perambulando por áreas que eu mesmo desconheço. Estou só querendo fazer vocês ficarem mais alegres. Muito bem. Algum comentário? É interessante, no que diz respeito à linguística, a invenção do nosso querido Dr. Zamenhof do Esperanto. O Esperanto é justamente uma tentativa de uma universalização da linguagem, facilitando a comunicação entre os povos, as nações, e com isso trabalhando em favor da própria paz, né, do entendimento. Mas você conseguiu captar o que Auro quis dizer, não é? Na aplicação de dons mediúnicos, nessa questão da linguagem? Eu até pensei no seguinte, dentro dessa ideia do mundo parafísico, os arquivos espirituais, por exemplo, em relação à história, eles são muito mais fidedignos do que os arquivos que nós temos aqui no mundo. Então, um historiador, por exemplo, em relação a um fato histórico um tanto nebuloso, onde a verdade não transparece adequadamente, através de um desdobramento, ele poderia ter acesso a esses arquivos e chegar, então, a conclusões que nós não teríamos meios de fazê-lo no mundo físico. Então, caminhemos. Ampliações provocadas pelo Espiritismo, medidas e propriedades das grandezas. Nesse ponto aí, meus irmãos, nós estamos limitados em termos de pensamento exatamente pela grandeza. Grandeza é uma dimensão qualquer, pode ser um comprimento, uma área, um volume, etc. Quando o homem pensava que a Terra era plana, ele tinha medo de andar no mar porque podia cair. Depois ele viu que a Terra era redonda, mas concentrou o universo em volta da Terra. Aí ficou com a mente pequenininha. Quando ele abriu para outras dimensões, que não era a Terra, o centro do sistema solar, ele já começou a abrir novas fronteiras no conhecimento, na sua visão do mundo, na sua compreensão de Deus e etc. E assim vai. Dentro desse sentido, nós vamos ver as aplicações que Auro propõe. Avanço nos raciocínios lógicos. Raciocínio lógico dentro é a ciência do pensamento correto, pensamentos corretos. O pensamento é incorreto quando está acanhado também, quando ele está limitado porque ele é pequeno demais, ele não vê que a coisa é muito mais ampla. Formulações matemáticas. E o próprio conceito que eu elaborei aqui no começo abrange a própria matemática, né? Porque o homem vai pesquisando, vai andando conforme a sua mente se abre. Vejam, a questão das dimensões. O homem só enxergava 3 dimensões. Agora a mente humana já se abriu para múltiplas dimensões. Essas múltiplas dimensões, formuladas em equações matemáticas, deram aos cientistas uma nova visão do universo. Por exemplo, nós vimos aqui, o universo é curvo. O espaço é curvo. A luz caminha num espaço curvo. E é provado cientificamente que é correta essa ideia, etc. Postulados da lógica, processos racionais da filosofia, ciências mecânicas, cálculos de probabilidade, artes de representação. Eu queria lembrar aqui a importância do conceito de lógica. A lógica seria a moral do pensamento.
e está sujeita à lei do progresso. De tal forma que, em certa época das minhas atividades acadêmicas, eu tive a oportunidade de fazer uma constatação interessante. Estudando filosofia da matemática, nós descobrimos, ou melhor, nos foi colocado, que a matemática não é uma ciência exata conforme nós imaginamos. Ela é exata dependendo de um sistema considerado. A partir daí, pode ser inexata também. Mas a busca da exatidão é uma das tarefas do pensamento matemático. E nós estamos a caminho, é o que nos mostra, no meu fraco entender, o nosso irmão Áureo nessa proposição aí. Vocês vejam quanta coisa para pensar, estudar, abrir a nossa cabeça, meus irmãos. Física e química, revelações do Espiritismo das leis que regem a interpenetração de mundos. Nós sabemos, esse auditório tem muito mais espírito do que gente encarnada. Nós já sabemos no mundo espiritual que é uma continuação da superfície terrestre, tem até lugares de saída. Você não sai de qualquer jeito, só se for um espírito superior. Porque ele vence os obstáculos da matéria. Mas os espíritos menos adiantados, ou quando desencarnamos, nós temos que passar por certos lugares, que são caminhos. Não é? E muito bom quando a gente sobe. Muito bom. Em níveis mais elevados de cogitação e grandeza, base, a revelação dos mundos parafísicos, aplicação, novas descobertas na ação, composição, dissociação da substância, abrindo a mente, a certeza, registrando de alguma forma que eu não posso imaginar, a certeza científica da existência desses mundos parafísicos, dessas substâncias além da matéria, muda tudo. Abre-se para a física e para a química uma nova dimensão. É o que o Áureo está nos dizendo. É claro que, como pessoas, nós não podemos fazer muita coisa mesmo, mas podemos, abrindo a mente, criar em nossa família, em nossos lares, em nossos filhos, etc., uma mentalidade reprodutiva de ideias progressistas à luz do Espiritismo. Filosofia religiosa. Essa é a obra libertadora mais evidente do Espiritismo. Reconceituou o céu, inferno, purgatório, limbo, anjo, demônio, bem e mal, ressurreição, penitência, amor, trabalho, riqueza, cultura, beleza, progresso, liberdade, justiça. E renovou as esperanças para os desvalidos, doentes, solitários, tristes, pobres, perseguidos, injustiçados, aflitos. Um Pai justo e bom, um futuro sem fim, numa felicidade eterna e sem limites, conquistada no dever bem cumprido, no trabalho bem feito, na paz da consciência limpa, na fraternidade operosa e despendida. Sem comentários. Isso é o que nós mais estudamos no Espiritismo aqui nessa casa. É o fundamento de todas as nossas lições. É só para lembrar que, olha só, na filosofia religiosa, a grande e elaborada concretização do Espiritismo na mente nossa e daqueles que frequentam a nossa sociedade, a sociedade que nós frequentamos. Então, meus irmãos, é uma convocação, como eu disse, não é? O Consolador, dentro da filosofia religiosa, é a face mais bela da missão do Espiritismo. Consolar, enxugar lágrimas, semear a esperança. Por isso Cristo o enviou.
anima e conforta, ajuda e retempera, traz-nos redivivos os nossos mortos queridos, mantém acesos os nossos ideais, revela-nos afetos antigos, esquecidos no tempo. Por essa razão, o Espiritismo nasceu ligado ao Evangelho de Jesus, do qual não se pode nunca separar. Seus fundamentos, o amor e a justiça. Sua finalidade, o bem, que é a fonte da felicidade. E assim, meus irmãos, nós temos aí o caminho da paz e o currículo que nos convoca ao trabalho, trabalhando com a ideia da reencarnação, do pensar e do sentir, e na mediunidade, em suas práticas mais diversas. No ano de 2000, em maio mais precisamente de 2000, houve um seminário inusitado na Universidade de Harvard. E lá, quem conduziu o seminário foi o Dalai Lama. Ele fazia as palestras durante 5 dias, pela manhã e à tarde respondia perguntas. E a pergunta mais marcante e a resposta dada tem muito a ver com o que nós vimos hoje. Perguntaram a ele, Dalai Lama, se ele conseguiria sintetizar numa palavra um sinônimo de paz. E ele colocou consciência. A doutrina espírita, ela nos leva a uma conscientização do sentido da vida. Obrigado, meus irmãos. Vão com Deus. Muito obrigado.